Boa noite! Estamos começando agora o programa Você, o Consumidor, aqui na TV União, canal 11.1. E para quem não me conhece, eu me chamo Gabriela Maciel, sou advogada e apresentadora aqui na TV Jovem de Cara e de Coração. Pessoal, neste momento eu estou tendo a honra de entrevistar o nosso convidado, é o embaixador de Trinidad e Tobago, Gerard Green, e eu quero desejar uma excelente noite a esse convidado que é muito especial. Muito obrigado, Gabriela. Sempre para mim é uma honra estar aqui com vocês para conversar um pouco. O prazer é todo nosso em receber o senhor aqui na TV União. Já sabe que é muito bem-vindo aqui e tenho certeza que quem está em casa vai gostar muito de assistir essa entrevista, de interagir com a gente. E para começar, eu gostaria muito que o senhor contasse um pouquinho sobre a sua história. Minha história, boa noite a todos de novo. Sou embaixador agora de Trinidad e Tobago. Sou na formação, sou economista de formação, mas com muita formação também em relações internacionais, na universidade, pós-graduação, e com grande interesse também na geopolítica. Então, estou aqui como embaixador para representar o meu país e para ampliar e fortalecer a relação entre Brasil e Trinidad e Tobago. Que bacana. É incrível isso, essas relações que se desenvolvem entre os países. A gente sabe da importância dessa interconexão entre os países e da importância de realmente o Brasil ser um país acolhedor para os embaixadores que estão aqui. Da mesma forma é o que esperamos nos outros países. Agora eu gostaria muito que o senhor falasse um pouquinho também sobre a cultura de Trinidad e Tobago, sobre a formação, como que se deu. Comente um pouquinho sobre esse país tão bonito, gente. Se você não viu, vá no Google e coloque Trinidad e Tobago. É o país maravilhoso ali, que o embaixador vai descrever um pouco pra gente. Sim, também é para mim sempre um prazer falar do meu país. Somos um país pequeno em termos do tamanho, um pouco mais de 5 mil de quilômetros quadrados. Estamos ali no sul, passando no mapa do Caribe. Você vai chegar ao sul, bem antes da Venezuela. Aí fica Trinidad e Tobago, duas ilhas, um país, com uma história bem interessante. Sempre eu gosto de falar e informar também por que o nome Trinidad. E também conhecer a capital que se chama Porto de Espanha. Cada tem sua história. Mas o nome de Trinidad, para quem não sabe ainda, quando Cristóvão Colombo viajava para o Novo Mundo, para ele um novo mundo para chegar a outros lugares. Na viagem saindo da Europa, em 1498, ele teve uma viagem com muita dificuldade. Não foi fácil, até quase uma revolta dos marinheiros. Então, e o vento não era favorável, coisas assim. E ele comprometeu como líder da navegação. Quando ele chegar ao primeiro ponto na Terra, vai dar as graças a Deus. Esse foi o homem como ele era. Quando chegou à ilha de Trinidad, ao sul da ilha, antes de chegar mais perto, ele mirava na distância e olhava a 3 picos de montanha.
E com esse sentido de dar graças a Deus, ele bautizou em sua língua a ilha em nome de o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Sim. E daí saiu o nome de Trinidade, nome espanhol, é isso. Tobago um pouco diferente, porque Tobago sembrava os índios ali o tabaco. Sim. Por isso, o nome saiu desse cultivo de tabaco. Então, por isso, temos as duas ilhas, Trinidade e Tobago. E formamos um país só no mundo global de hoje. E é interessante porque, como eu relatei, fica num local muito bonito ali no Caribe. Sim. Bem agradável, um clima. Dizemos, por exemplo, você vai chegar a Tobago. Para nós, o convite é para o ano todo inteiro. Se você chegar a qualquer mês do ano em Tobago, seja bem-vindo, porque tudo está ali pronto. Nem chuva, nem vento, nem preocupação. Você é sempre bem-vindo, porque em Tobago está aberta como ilha todo o ano. Isso dizemos. Esse lugar do Caribe é bem agradável. Bem agradável. Bem agradável. Então estamos todos convidados a conhecer esse país incrível. Como que é o clima lá em Trinidade? O clima, assim, duas estações. Quando chove. Quando tem sol, não tem mais. Não tem neve, não tem nada disso. Não tem. Nada. Mas quando chove... Tropical. Clima tropical. Muito interessante. E a economia, né? Com relação a essa questão, o senhor falou que Trinidade e Tobago, inclusive o nome carrega uma história muito bonita, uma história muito carregada de boas lembranças, de criatividade para colocar o nome ali no país e tudo mais. E eu gostaria de saber do senhor também com relação à economia. Como que era? Quais são os produtos assim que são mais fortes em Trinidade e Tobago, exportação? Hoje em dia, nós somos uma economia modernizada. Estamos indo bem forte em relação como se diz, nos términos globais. Somos o exportador de petróleo e gás natural e também produzimos petroquímica de ureia, amoníaco, metanol e exportamos tudo isso com boa ganância. Textéis, manufatura, agroprocessing, dizem, de produtos da agricultura processadas. Por exemplo, você vai chegar a alguns lugares do mundo, você vai pegar um pacote de mani salado, fabricado em Trinidad e Tobago. Exportamos um ramo de produtos manufaturados. Mas essa é baseada também na história do país. No início, quando chegaram os espanhóis, por exemplo, nessa época, eles não ficavam muito na ilha, Trinidad em particular, porque não tínhamos ouro. Então, por isso, Trinidad ficou um pouco despoblado por algum tempo. Mas um século depois, chegaram mais pessoas dos espanhóis e começavam a cultivar, sembrar tabaco e também cacau e também café. Isso. Mas com assentamentos pequenos, não eram fazendas de grande tamanho. E dali saiu a economia da agricultura em Trinidad. Mas o cacau caiu um pouco por causa de uma epidemia que destrói tudo. Que e triste. passou também a sembrar cana-de-açúcar, a economia. E com cana-de-açúcar chegou a essa economia da escravatura. A mão de lavoura, traída da África, principalmente, Sim. a Trinidad para trabalhar ali nas fazendas grandes. E esse chegou até que no meio do século XVIII,
mudou um pouco a população com essa produção da agricultura. Chegaram a pessoas de falar mais francês, de outras ilhas. Porque como país, como ilha despoblada por muito tempo, houve um senhor trabalhando pela coroa espanhola. Ele instou as pessoas das autoridades de convidar pessoas de falar francês das outras ilhas. E vieram muitos de falar francês. E por isso, quando chegaram os ingleses a dominar a ilha, no próximo século, éramos uma ilha, Trinidad, de dominação inglesa, mas a maior parte da população falando francês. Uma miscigenação. Isso é a nossa história. Hoje até você pode chegar a alguns lugares tradicionais no país, você vai localizar pessoas que ainda mantêm essa língua em forma em Trinidad do francês. Tem muitos nomes dos franceses também. Então, passou a ser uma ilha inglesa, a dominação da coroa inglesa, uma colônia inglesa. E saiu dali também uma outra experiência. Quando foi abolida a escravatura legalmente no Império da Inglaterra, esse problema de mal de lavoura e a escassez, porque a economia da escravatura traía a mão de lavoura para trabalhar nas fazendas grandes. Com a abolição, foi ilegal. Sim. Para esse comércio dos escravos ali dentro do Império Inglês. E com essa escassez de lavoura, mão de lavoura, os donos das terras em Trinidad também instigaram as autoridades de trazer mão de lavoura contratada da Índia. Então, do meio do século como 1850, nessa altura, até 1917, chegaram muitas pessoas da Índia a Trinidad. E com isso, conhece a parte africana dos indianos. Hoje em dia, Trinidad e Tobago é um país bem cosmopolitano. Temos a parte com herança da África, herança da Índia. Chegaram também como a mão de lavoura de certo tempo pessoas da China, das Islas Madeiras, que falavam português, com nomes portugueses. Sim. Mas agora são trinitários. De São José em Trinidad é trinitário. Mesmo com o nome português, também de outras partes, inclusive do Meio Oriente, chegaram as pessoas dessa parte do mundo. Então, você chegar a Trinidad, hoje em dia, você vai encontrar uma sociedade bem cosmopolitana. A parte africana, indiana, China, da China, do Meio Oriente, da herança portuguesa. Somos de tudo. Por isso dizemos ao mundo inteiro, somos de tudo. Seja bem-vindo tudo a Trinidad e Tobago, somos de tudo. Que bacana, já estou me sentindo convidada, embaixador. Quero conhecer. E eu gosto de praia, eu quero conhecer a Trinidad e Tobago agora. E falando um pouco da economia, saindo da agricultura, com essa economia a cana-de-açúcar e da açúcar mesmo, produzimos bastante. Mas esse mudou. O descobrimento do petróleo em Trinidad e Tobago também tem uma história, porque temos registrado no hemisfério ocidental. Pode ser o primeiro poço de exploração para petróleo no hemisfério ocidental. Anotamos, era em Trinidad, o país, a ilha. Porque alguns científicos
acreditava, dada a geologia do país, que tinha petróleo e deram certo. E lograram em 1800, no final do século, encontraram o petróleo e começaram a produzir o petróleo em forma comercial em Trinidad do século XX. E daí saímos a produzir. Então, a parte dominante da economia em Trinidad é o petróleo e o gás natural. Petróleo e gás natural. E tem a questão política também, não a política partidária, mas o regime, o funcionamento, que eu gostaria que o senhor comentasse, por exemplo, quem que é a presidente do país, como que funcionam essas relações, só para a gente entender. Trinidad e Tobago é uma república. Constitucionalmente, somos uma república com nosso próprio presidente, primeiro-ministro, a legislatura bicameral. Então, tem a Câmara dos Representantes e o Senado. Temos também o Judiciário, que constitucionalmente é independente. Somos uma república. Passamos a ser país independente em 1962. E dali, recente, com o governo próprio, com o executivo, liderado pelo primeiro-ministro, a partir dali. Mas, sendo país independente, ainda estávamos dentro da coroa britânica. Então, o representante da coroa britânica, o governo geral, era não para dizer no mesmo sentido, chefes de Estado, mas era constitucionalmente dentro da coroa da Inglaterra. Saímos dali e passamos a ser um país republicano, com nosso próprio presidente como chefe de Estado e com muito orgulho, a presidente de Trinidad e Tobago hoje em dia é uma mulher, uma jurista de alta qualidade, de uma história, de uma trajetória dentro da profissão de alta qualidade. Ela é presidente da República, se chama Ptolemy Weeks, era juiz da Corte Suprema, além dos outros cargos altos que ela tinha. O primeiro-ministro é o Dr. Keith Rowley, e o chanceler, que era embaixador aqui há algum tempo, é o Dr. Emery Brown. Estava antes do senhor chegar. Sim, era embaixador aqui, agora é chanceler da República. Então, Trinidad e Tobago é uma república. O Estado é independente, estamos tomando cargo de nossa parte no mundo. Da parte da economia, da parte da política, da parte de tudo. Tudo. Que bom conhecer um pouco sobre esse país, que bom conhecer um pouco sobre a cultura, sobre a política, sobre a economia. E que bom poder, termos aqui a oportunidade de receber o senhor na TV União para falar, para compartilhar um pouco sobre tudo isso. Tudo que eu tenho a dizer é muito obrigada por essa entrevista. Para mim sempre é um prazer falar do meu país. Somos um país pequeno, como eu disse antes. Temos muita boa relação com o Brasil. Faz muito tempo a primeira embaixada de Trinidad e Tobago foi estabelecida no Rio de Janeiro. Olha. Foi em 68, depois da independência, e mudamos para Brasília, como todos os outros. E ali com uma relação comercial bem forte, no aspecto do comércio. Claro, estamos com os produtos de nós, de asfalto, gás natural, e compramos muito de Brasil.
e uma relação bem produtiva até agora. E vamos manter e esforçar, fortalecer essa relação, essa boa relação. Foi justamente o que eu pensei em dizer, que essa relação se fortaleça a cada dia mais. Esse é a minha responsabilidade e estou muito complacido de estar aqui de novo. Novamente. Novamente estava aqui nos anos 90 como conselheiro da missão. Então estou de volta pelo Brasil e para mim sempre um prazer estar aqui e trabalhar aqui. Meus filhos estavam aqui comigo naquela época. Todos cresceram, são adultos e estou de volta para trabalhar com essa experiência do seu lindo país. Com esse ofício que está desempenhando muito bem, inclusive. Um prazer, sempre um prazer. Embaixador, muitíssimo obrigada. Muito obrigado, Gabriel. Quero agradecer demais a presença, volte sempre, como eu disse. Sim, e parabéns a seu trabalho, e está fazendo muito bem. E a TV União, muito obrigado pelo esse convite. Muito obrigada, é de coração. E agora nós vamos para o nosso intervalo, mas já voltamos.